Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão da nossa Casa Espírita Paulo de Tarso. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, rogando que o seu amor esteja sempre dentro de cada um de nós, agradecendo por mais essa oportunidade, ao nosso Mestre e Guia Jesus, aos nossos mentores e aos mentores da nossa casa, que possamos estar sendo inspirados para mais essa tarefa. Obrigado e que assim seja. Bem, estamos hoje refletindo sobre mais um assunto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos tentar nos manter nos itens de 5 a 7 deste capítulo. Este capítulo basicamente nos tem o objetivo de esclarecer sobre o papel da doutrina espírita em relação à consolação dos nossos sofrimentos. É basicamente um alerta para cada um de nós da necessidade da existência da dor e da procura da solução de cada uma delas durante a nossa existência. Mas quem é o Cristo Consolador? Bom, essa foi uma expressão utilizada por Allan Kardec. Indicava todas as misérias, decepções, dores físicas, perda de seus amados, que encontram a consolação na fé no futuro, na esperança no amanhã, na confiança na justiça de Deus. Está lá no nosso capítulo 6, item 2. Então o Espiritismo é entendido sendo o Consolador prometido, porque Jesus nos diz o seguinte: chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Então o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Traz a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Com os ensinamentos de Jesus, nós estamos caminhando em uma outra direção. Nós estamos buscando Deus dentro de cada um de nós. E o Espiritismo nos mostra a grande importância de nós olharmos para dentro de nós, buscarmos as nossas mudanças. Basicamente, normalmente se diz a nossa reforma mais íntima. Então, fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 825, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a palavra mais curta do nosso Livro dos Espíritos: Jesus. Mesmo não sabendo qual é a sua grande dimensão espiritual, não tendo certeza disso, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Mas a reflexão é sobre a chegada ou o advento do Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Temos aí no mínimo 2 questionamentos que nos fazemos. Foi Jesus? Ou será que foi uma falange de espíritos superiores? Fui buscar lá no Livro dos Espíritos, no prefácio, quando nos diz que uma falange de espíritos foram os que conduziram e orientaram o trabalho de Kardec, sendo o porta-voz, o orientador, o guia, Jesus. E no Evangelho de Mateus nos diz assim: venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão o repouso para as suas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então venham a mim todos vocês que sofrem.
Quem de nós não passa por dificuldades? Quem de nós não sente aquela dor que não sabe nem explicar o que está sentindo? Então Jesus fala sobre o alívio dessas dores, mas para isso é muito necessária a prática de seus ensinamentos. Amor, um dos sentidos mais amplos do seu ensinamento. Tolerância. Queremos que a agressividade desapareça, mas tem que iniciar por nós. É a forma com que convivemos no dia a dia. Temos que ter a prática da caridade, principalmente quando nada esperamos em troca. Mas como podemos aliviar esses sofrimentos do nosso dia a dia, as dificuldades, os maus entendimentos? Primeiro, modificando as nossas atitudes e principalmente os nossos pensamentos. Vigiai sempre e orar, porque o pensamento é muito rápido. Então vamos vigiar os nossos pensamentos. Uma outra forma, direcionar nossas ações sempre para o bem. Muitas vezes nós temos como intuito o bem, mas o resultado nem sempre é o melhor. Mas a nossa intenção é de acerto. Fazer aos outros o que nós queremos que nos façam. Bom, essa é uma prática, constante e que a gente precisa colocar em prática, principalmente quando temos que tomar algumas decisões. Então vamos olhar o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. Mas no item 5 nos diz o seguinte: orem e creiam, pois a morte e o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes vêm crescer e se desenvolver como o cedro. Por que será que ele nos dá como exemplo o cedro? Bom, eu fui pesquisar por que Jesus nos fala sobre o cedro. Por que nós temos que procurar viver, praticar seus ensinamentos com o exemplo de um cedro? Bom, o cedro cresce devagar, mas chega a atingir 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro em seu tronco. Mas nos seus primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem 1,5 metro. Profundidade. Para cima da terra é apenas 5 centímetros. Só que aos 4 anos o cedro começa a crescer 20 centímetros. Aquela semente que nós colocamos na terra. E só aos 40 anos ela começa a produzir sementes. Então, quais são as virtudes que devemos fazer crescer em cada um de nós? Paciência, tolerância, esperança, confiança. Diz Emmanuel que tudo o que realizamos está registrado. As nossas dificuldades, quando resolvidas com equilíbrio, com o crescimento pessoal de cada um, e mostram a confiança nos ensinamentos de Jesus. E foi exemplo prático, vivo dele, através da caridade, que nos mostra o quanto precisamos crescer como cedro. E aí vamos relembrar, o BIP da caridade: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E no item 6 ele nos diz: veio ensinar e consolar os pobres deserdados. Veio pedir que aceitem sem reclamar as suas provas. Os que carregam seus fardos e assistem a seus irmãos são bem amados. E aí ficamos pensando nas nossas provas, nos nossos fardos que carregamos durante as nossas encarnações. E aí eu lembrei de uma historinha que conta que 2 homens tinham que caminhar um longo percurso
cada um com a sua cruz. Depois de um determinado tempo de caminhada, um deles disse: mas está muito pesado. Eu vou cortar um pedacinho dessa cruz. Foi lá, cortou. E disse: mas agora está mais leve. E continuaram a sua caminhada. Mais um tempo de caminhada, esse mesmo homem disse: mas está pesando muito. Cortou mais um pedacinho. Caminharam mais um grande trecho e ele diz: não aguento. Cortou mais um pedaço. No decorrer da sua caminhada encontraram um abismo. Este, com a sua cruz cortada, colocou sua cruz até o outro lado do abismo. E ele caiu, porque não tinha o comprimento necessário para que ele pudesse ultrapassar aquele abismo. O outro, seu colega, jogou a sua cruz com todas as suas dificuldades e ela cumpriu a sua tarefa. Ela tornou-se um grande passagem sobre aquele abismo. Então as dificuldades surgem e são de nossa responsabilidade. O fardo que é de um não é transferido para outro. Cada um tem o seu. E cada um tem que buscar o como lidar com essas dificuldades. Esse é o caminho. Isso é o que Jesus nos pede. Então, Emmanuel, no livro Segue-me, diz assim, que quando ele fala sobre o fardo: quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo excessivo e injusto, recorda que não segue sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Suporta o teu fardo e caminha. Então, através das nossas experiências, as nossas aquisições de conhecimento, vamos evoluindo passo a passo. E seremos então responsáveis pelo nosso crescimento pessoal. Seremos responsáveis pelos nossos atos. Seremos responsáveis pelas nossas decisões. E é isso que Jesus quer nos ensinar, que sejamos melhores a cada dia, a cada passo, em cada reflexão. Lá no item 7 do nosso capítulo 6, diz assim: sou médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Qual será esse remédio para a nossa alma? O nosso Evangelho, que está nas nossas mãos e nos mostra muitos caminhos. Ele vai nos trazer grandes observações em cada linha, em cada momento que nós formos ler. E aí nós vamos nos transformando, nos modificando e dando valor real àquilo que estamos vivendo. Mas Jesus continua dizendo, através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo, que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses, então, são os grandes monstros do nosso dia a dia. Eles sugam tudo que temos de bom. Sabemos que a mentira, o erro, nos prejudicam e nos fazem perder o verdadeiro caminho do bem, que é o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Então, vamos a cada erro orar, pedir desculpas, perdoar e dizer também: errei, eu vou procurar não fazer mais. E se não der para dizer pessoalmente, vamos mentalizar aquela pessoa a qual
quem sabe, sem querer prejudicamos ou magoamos, vamos pedir perdão através da nossa prece. No item 8, nos é dito que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando esses lhe pedem. Qual é o significado de humilde? Humilde é uma palavra que vem à sua raiz de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Se nós pensarmos em alguém humilde, essa é a palavra correta. Está sempre disposta a aprender. Ao cometer algum erro, diz: errei, vou refazer. Será que nós estamos sempre dispostos a aprender? A receber? Ou bloqueamos quem está nos dizendo algo e nós não queremos ouvir? Será que somos humildes em buscar conhecimento? Li uma mensagem pelo WhatsApp que dizia assim: existem duas formas de enfrentar a vida. Uma é o orgulho, acreditando que sabe tudo. A outra é a humildade, reconhecendo que tem muito a aprender. Quantas vezes no nosso dia a dia, uma coisa muito simples: eu vou te dizer como é que eu faço o meu pudim. Não, mas pudim eu faço. Puxa, mas será que a forma com que essa pessoa faz o seu pudim não é até melhor e mais fácil que o meu? Mas nem sempre eu quero saber, porque eu tenho conhecimento. Eu sou a expertise da cozinha. E deixamos quantas vezes de aprender. E é isso que Jesus nos pede, né? No item 8, diz que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras: abnegação, praticar o bem sem visar nenhum interesse. Devotamento é o nosso esforço para praticar o bem. Então, através da caridade e do amor ao próximo, estamos exercitando a nossa humildade. E o Espírito de Verdade, no nosso capítulo 6, itens de 5 a 7, diz assim: que o sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimos, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o coração físico sofre. E observe o quanto é importante nos darmos conta de um dever cumprido nos traz grandes harmonias. Quando conseguimos olhar para o próximo, quando conseguimos ouvir o próximo, quando conseguimos dar uma palavra de apoio, uma mensagem, aquela pessoa que está lá precisando de uma mensagem, seja pelo WhatsApp, seja por um telefonema, e quanto isso nos agrada, porque nos sentimos muito melhores. E para finalizarmos, eu gostaria de colocar uma mensagem de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que eu acredito que seja muito interessante para a nossa reflexão desse tema, o Cristo Consolador, a chegada do Espírito de Verdade. Diz assim: aceite-se qual é, buscando melhorar-se. Suporte com paciência as provas do caminho. Se você caiu, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja a tentação, já sabe claramente como evitá-la. Trabalhe sempre, confiando em Deus. Não diga que isso é óbvio ou que você já sabe tudo isso, porque os planos do bem
devem ser infinitamente repetidos. E a construção mais simples é sempre a mais difícil de se fazer. Então vamos colocar em prática, ou pelo menos buscar colocar em prática as leis de Deus. Vamos nos propor a busca de manter as nossas metas ativas, principalmente aquela que fala sobre cada um de nós, a nossa melhora íntima. Olha como é importante nós observarmos essa forma de nos manter ativos, vivos, com esperança e com muito amor no coração. Vamos iniciar essa trilha hoje, agora. Muito obrigada e fiquemos em paz.